Passo a palavra a ti, Vitória. Victoria. Boa noite a todos. Deixa eu abrir aqui o PowerPoint. Agora foi. Então, primeiramente, gostaria de agradecer, ao professor Daniel pela oportunidade de falar sobre esses assuntos tão importantes de serem debatidos. Também gostaria de agradecer e parabenizar os organizadores do evento. Então, o tema que eu vou abordar é sobre a viabilidade do testamento vital no ordenamento jurídico brasileiro. Atualmente, no direito sucessório, existem duas formas de sucessão: a sucessão legítima e a testamentária. A sucessão testamentária, ela está prevista no artigo 1857 e seguintes do Código Civil e prevê que toda pessoa capaz pode dispor por testamento da totalidade de seus bens ou de parte deles, para depois de sua morte. E as diversas formas de testar estão previstas nos artigos 1862 e 1886 do Código Civil de 2002. Apesar de não haver no Código Civil disposição acerca do testamento vital, já foi demonstrado através da jurisprudência e de resoluções que é plenamente possível realizar esse tipo de testamento. E embora a mesma expressão testamento ela seja utilizada, ela possui uma conotação diversa. Porque o testamento, ele serve para dispor sobre bens com os efeitos que iniciam após o óbito do seu titular. Já o testamento vital, ele tem outro tipo de conotação, que é a produção de efeitos que acontecem ainda durante a vida. Mas o que é o testamento vital? O testamento vital, ele é um documento elaborado por determinada pessoa com lucidez mental que declara a sua vontade, autorizando os profissionais de saúde que, por exemplo, não prolonguem o seu tratamento no caso de doenças irreversíveis. E assim, quando essa determinada pessoa ela estiver em uma fase terminal ou em um estado vegetativo, já há um documento que autoriza o médico a suspender os tratamentos que visam adiar a morte. Uma das razões que as pessoas utilizam esse testamento é justamente quando não há uma relação de convívio entre o indivíduo e a sua família, já que nesse caso a família ela desconhece a vontade da pessoa e pode então contrariar o que o paciente de fato deseja. E agora que a gente entendeu o conceito, vamos analisar o que o ordenamento jurídico brasileiro preconiza sobre o tema. O principal fundamento ele se encontra no exercício da autonomia da vontade. Então, a autonomia da vontade, nesse caso, ele se dá quando o indivíduo ele decide sobre o seu próprio corpo, sobre a sua integridade física, de acordo com a sua vontade. Também é possível encontrar, tanto no Código Civil quanto na Constituição Federal, disposições que servem como base para viabilizar o testamento vital. O artigo 15 do Código Civil, ele dispõe: ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco à vida, a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. E no artigo 1º, 2º e 5º da Constituição Federal, a gente encontra a dignidade da pessoa humana, o princípio da dignidade da pessoa humana, que nesse caso vai acontecer quando a pessoa ela decide falecer sem sofrimento e dependência de equipamento. Inclusive, é interessante ressaltar que o próprio Conselho Federal de Medicina ele já aprovou a resolução número 1995, que justamente permite ao paciente registrar o seu testamento vital na ficha médica ou no seu prontuário. Então, a resolução ela representa um enorme avanço, tanto na medicina quanto no mundo jurídico, porque ela garante ao paciente que o médico vincule as suas ações às suas vontades. Então, o artigo 1º e 2º da resolução, ela disciplina que deve haver esse respeito à vontade do paciente, porque ao desrespeitar essas determinações, pode resultar em uma conduta antiética do médico, que pode causar até punições, sanções e etc. Então, eu trouxe aqui, deixa eu pegar aqui, um caso bem interessante do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que vem reconhecendo a viabilidade do testamento vital e o dever de respeito por parte dos médicos e das decisões do paciente. Então, nesse caso, o paciente estava com o pé esquerdo necrosado, ele se negou a realizar a amputação e ele preferiu morrer para aliviar o sofrimento.
Então, o magistrado ele decidiu que o Estado ele não pode invadir o corpo do paciente e realizar uma cirurgia mutilatória contra a sua vontade, mesmo que seja para salvar sua vida, porque ele tinha realizado um testamento vital, justamente para obrigar o médico a respeitar a sua disposição de vontade. E, por fim, a gente não pode deixar de mencionar que o ano de 2020 e 2021 ele foi marcado pela pandemia, né, do vírus, da Covid-19, e que deixou e vem deixado muito mortos e de todas as idades. Então, é evidente assim o impacto que a pandemia provocou na vida cotidiana mundial e que também são sentidos, né, no direito. Por isso é interessante fazer uma reflexão sobre como o testamento vital ele é importante no atual momento. E um ponto interessante é que antes de comparecer até o cartório, fazer o registro do testamento, é que consulte o profissional, né, o médico profissional, além do advogado, para que ele oriente quais os tratamentos utilizar, quais os seus efeitos, né, de cada decisão, e enfim. Então, é fato, né, que o direito ele se encaminha para uma nova visão, para um mundo mais avançado, onde a gente pode exercer com maior alcance a nossa autonomia da vontade, de forma que atualmente já se torna possível manifestarmos nossos interesses e vontades sobre como devemos morrer ou que tratamentos nós podemos utilizar para antecipar a morte e evitar o sofrimento. E é isso, pessoal. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.